Oi, gente, eu sou a Bia, acadêmica de Relações Internacionais, RI por Amor. Esse é o segundo vídeo do canal e é um assunto que eu gostaria de falar muito, que é sobre o Oriente Médio. Um dos assuntos que eu mais tive dificuldade na graduação. Eu achava super chique quem compreendia o assunto. Foi difícil eu aprender, mas hoje eu vou mostrar para vocês como foi que eu aprendi. E para isso a gente tem que voltar ao tempo para a cidade de Jerusalém. Por quê? Porque é essencial estudar o passado para aprender o presente. E com a questão do Oriente Médio, isso é essencial. No caso, foi um choque religioso que se transformou em um conflito político. Então, por isso, muitas vezes eu virei falar com um tom mais de religião, mas por outras vezes eu vou falar já com um tom um pouco mais político, mas é porque as duas questões se complementam. No caso, Jerusalém é uma cidade sagrada para as três grandes religiões abraâmicas: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, sendo o judaísmo a primeira religião monocrática do mundo. Antes, só haviam religiões pagãs que cultuavam a mais de um Deus, vários para explicar a origem do mundo, do universo, bem como eventos fenômenos geográficos, como a chuva, como a fertilidade, dentre outros. E com isso veio uma mudança do pensamento de grande parte da civilização. Passou a reger, não diria bem reger, passou a crescer o pensamento da moral judaico-cristã. O que isso quer dizer? Que passou a haver só um Deus, você passa a cultuar só um Deus que não explica somente os fenômenos da natureza, mas como também cuida de ti. E por que três religiões abraâmicas? Porque todas surgiram da árvore genealógica de Abraão. Ele deu origem a vários povos. No caso, no judaísmo, o povo judeu surgiu dos seus filhos com Sara, e na questão do islamismo, vieram de Ismael. Termos que eu acho importante, que muita gente confunde quem é da área, quem não é da área. A diferença de árabe para muçulmano. No caso, os árabes é o povo, a língua, a cultura, uma identidade em comum. Os muçulmanos já diz a religião muçulmana, e que pode ser praticada em mais de um país, não somente nos países árabes, como é o caso do Irã, que não é árabe, é persa, mas são muçulmanos xiitas. Eu falei no vídeo basicão sobre o Irã. E israelense, que é quem veio do Estado de Israel e não necessariamente precisa ser judeu. E judeu é quem pratica o judaísmo. E hebreus são os descendentes de Abraão. Aí que surgiu a raiz da língua hebraica, que são as que os judeus falam atualmente. Jerusalém é a terra sagrada para o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Mas no caso, algo que eu percebi muito é que os cristãos estão com Israel nesse conflito. Não é que estejam com Israel, mas há vários que apoiam Israel. Eu percebi porque ambas religiões compartem o Antigo Testamento em comum. E Jesus era um judeu. E então Jerusalém está no nó do conflito.
porque é a terra sagrada para o judaísmo, tanto quanto para o islamismo. Então, as cidades, quis dizer, as religiões criam reivindicações do local como a sua capital para tomar posse. E então você pensa, tá, mas não é só dividir a região? Mas aí que tá. Tiveram planos de partilha da ONU, mas até hoje há problemas. Isso eu vou falar melhor em um vídeo posterior, em que eu vou ir diretamente ao conflito Israel-Palestina dos tempos atuais. Mas é bom entender tudo isso, é uma boa base. Em Jerusalém há 4 bairros. Há o bairro cristão, onde Jesus morreu, na Basílica do Santo Sepulcro. Tem a Via Dolorosa, onde foi o caminho que ele percorreu com a cruz. Nossa, ao Monte das Oliveiras. Tem um canal chamado Israel com Aline. E ela visita esses lugares, vai explicando. Ela é uma guia turística e ela é judia, então ela sabe muito. Ela explica a questão judaica, o que aconteceu para o judaísmo em tais locais, para o cristianismo também. Ao bairro judeu, onde está o antigo templo de Salomão, quer dizer o segundo, porque o primeiro foi destruído. E para os muçulmanos também, onde está o Domo da Rocha. O 4º bairro é o bairro armênio, da Armênia. Mas é um caso um pouquinho especial que eu quero falar logo em seguida. Foi algo muito interessante porque, além do conflito Israel e Palestina, eu consegui perceber um pouquinho do traço do conflito armênio-turco. Quer dizer, armênio e o antigo Império Otomano, que hoje o seu sucessor é a Turquia. E no Domo da Rocha, para os muçulmanos, foi onde Maomé ascendeu ao céu para receber a profecia dos profetas. Ao mesmo tempo que para os israelenses foi onde Abraão tentou sacrificar seu filho Isaac, mas o anjo prendeu a sua mão. E a partir de então se estabeleceu a Arca da Aliança entre Deus e os judeus. E a 3 quarteirões estão o Monte das Oliveiras, o Sepulcro, que são locais sagrados para os cristãos. Então você veja como em um pequeno lugarzinho, tudo junto, a coisa sagrada para tanta gente. E cada religião, cada povo tem as suas razões, tem os seus argumentos, e eu acho muito complicado dizer que o de um é mais válido que o de outro. Eu acho que você tem que considerar e ser imparcial, e essa questão da imparcialidade é algo muito difícil. Muitas vezes eu tenho que, Bia, se toca, porque eu tenho sim minhas preferências. Eu não quero falar muito, mas eu respeito a todos e acho que isso aqui deve ser feito, né? Porque senão, olha o que gerou. Hoje, eu vou falar mais no vídeo posterior, mas hoje a região, o território de Israel, o território da Palestina, tem muita coisa a se dizer, assim. Já tiveram vários episódios bem violentos. E como convencer tais religiões que Jerusalém não é delas? Isso é bem complicado. Os judeus vão dizer que se estabeleceram lá primeiro, que foi a religião mais antiga, que é a terra prometida deles. E enquanto os muçulmanos vão dizer, olha, você estava anos sem estar aqui. Quem chegou depois foi a gente. Então, judeus, pode vazar que isso daqui é nosso. E é exatamente sobre isso que eu vou falar agora. O período de posse de Jerusalém pelos israelenses e pelos árabes. Essa é a última parte do vídeo e eu acho ela especialmente importante para entender as reivindicações dos países. No caso, olha uma curiosidade, para o judaísmo, Jerusalém se traduz como cidade da paz e para os muçulmanos se traduz como a sagrada. E eu esqueci de um pequeno detalhe. Quando eu falei do Domo da Rocha, que é sagrado para os israelenses, onde Abraão tentou sacrificar seu filho, fica no Domo da Rocha, só que especificamente no Monte Moriá, dentro do Domo.
Israel existiu em 3 grandes partes da história. A primeira foi em 1200 a.C., lembrando que o judaísmo foi a primeira religião monoteísta da história, gente. Eu acho isso incrível. Esse período começa com a invasão liderada por Josué e até a divisão entre 2 reinados, que é o reino de Israel e o reino da Judéia. Até que a região foi conquistada pela Babilônia. E sabe quem é a Babilônia? É o atual Iraque. É muito interessante estudar a antiguidade, porque você vê que essas grandes civilizações são hoje países que estão em conflitos, que o povo assim faz muito descaso. Isso é muito interessante. A ideia, então, eles foram conquistados pelos babilônicos, hoje é Iraque, onde houve o cativeiro babilônico. Esse é um episódio que os judeus atuais remontam muito. Isso tudo parece antigo, só que é algo que as religiões, que os povos atuais no conflito ainda remontam e está assim no imaginário. E o cativeiro babilônico foi quando os judeus foram expulsos do seu local pelos babilônicos, onde os babilônicos destruíram o primeiro templo, depois se criou o segundo, e os judeus viraram escravos na Babilônia, até que em 240 a.C., o segundo grande tempo que Israel permaneceu, que Israel existiu, os babilônicos foram derrotados pelos persas. E você se lembra de quem foram os persas? Os iranianos. Então, olha só, derrota dos babilônicos, iranianos, quer dizer, derrota dos babilônicos, iraquianos pelos persas, atual Irã. E hoje, de fato, Irã e Iraque são rivais, tem conflito, teve a guerra Irã-Iraque e muito mais. Nesse segundo tempo, a existência de Israel foi subjugada por muitas potências que acabaram assim tomando controle da região. E nesse caso, eu queria destacar os assírios, porque Israel dominou a Síria. Até hoje tem o portão de Damasco, que levava os judeus, os israelenses, até Damasco, na Síria, a Síria. No final disso, os judeus se dispersaram pelo mundo sem Estado e sem nenhuma autonomia. Que foram um dos maiores povos sem Estado. E essa dispersão foi algo que repercutiu muito. Assim, é um dos grandes argumentos de Israel para ter o Estado, para ter seu Estado, porque foram expulsos, porque houve tudo isso, eles se dispersaram e nessa dispersão eles sofreram muito antissemitismo de vários locais. Só lembrar a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial e os detalhes, são muitos detalhes que eu poderia falar num futuro vídeo e eu acredito que eu vou. E o terceiro grande momento foi em 1948, após a Segunda Guerra, com a criação do Estado de Israel. E depois da dispersão dos judeus, quem foi que começou a dominar a região? Foram os árabes, que se tornaram o Império Muçulmano. E se lembra quando eu falei da Armênia, do 4º bairro de Jerusalém? Aí que tá, quando os árabes chegaram na região, havia uma minoria cristã, que eram os armênios. E essa minoria foi subjugada incrivelmente.
porque eles eram cristãos dentro do Império Árabe. E houve muita discriminação dos otomanos pelos armênios que queriam se separar da região. Houveram massacres em 1909, teve uns massacres anteriores, mas o auge foi na Primeira Guerra Mundial, quando os armênios se revoltaram, não estavam contentes com o alistamento obrigatório no Império Otomano e ter que lutar por um império que eles nem se identificavam e que os subjugavam. Então a Armênia, quer dizer, os armênios firmaram uma aliança com a Rússia, porque a Rússia considerava a localização armênia muito boa, porque funcionava como um estado tampão que a Rússia usava. Aqui tinha a Rússia, embaixo tinha os armênios e aqui o Império Otomano, para a Rússia não ter contato direto com os árabes do território otomano. E, enfim, acabou a Primeira Guerra e o Império Otomano teve seu fim. E os otomanos culparam quem? Culparam os armênios. E o que aconteceu? O grande genocídio armênio. Assunto, assim, muito tabu entre os países, entre as relações internacionais, porque são poucos países que querem reconhecer esse genocídio, que é comprovado que matou 1,5 milhões de armênios, que passaram a ir se deslocar a várias partes do mundo. Nenhum país quer reconhecer a Armênia, porque não querem romper as relações com a Turquia, herdeira do Império Otomano, porque a Turquia é muito maior assim do que a Armênia. O Brasil, por exemplo, não reconhece a Armênia, dentre vários. Então é uma situação realmente complicada. Então você vê, Israel tem todos esses argumentos, que foram expulsos, que não tem Estado, o tanto que sofreram no exílio, enquanto os árabes dizem, como assim? Essa galera estava aqui 540 a.C., faz muito e muito tempo, a gente mora aqui e agora eles querem dizer que o território é deles. Mas, gente, bora lembrar: Holocausto, antissemitismo. Então, por isso que eu não tiro a razão de nenhum dos dois e acredito ambos argumentos plausíveis. Assim, para falar da antiguidade, eu utilizei muito esse livro, História de Israel, de John Bright. Esse livro é muito bom porque ele fala dos eventos da antiguidade, ao mesmo tempo que ele fala das evidências que na modernidade agora encontramos com escavações arqueológicas, com um grande trabalho de especialistas e historiadores e muito mais. Para Jerusalém, para atual Israel e judeus, eu gostei muito desse livro, Israel, da Anita Shapira, me desculpe. Então, espero que tenham gostado. Até mais, podem comentar, dizer o que gostaram, o que não gostaram, o que querem. Esse é meu segundo vídeo do canal, então eu sei que eu tenho muito a aprender. E assim, lembrando que não é uma aula, eu só queria falar sobre um assunto que eu gosto, assim, da minha visão, minha opinião, porque eu sei que muita gente não leva tudo isso em consideração. Então é algo que eu gostaria de expor. Obrigada, até a próxima!